Meus amados irmãos e queridos amigos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Quero agradecer o carinho, quero agradecer a inscrição, o joinha. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, proteção e disposição em cuidar de cada um de nós. Hoje, ao estudar a Tua palavra, Pai, abre o nosso coração para ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Dá-nos sabedoria, Senhor, e ajude-nos a confiar em Ti, na Tua palavra. Abençoe meu amigo, minha amiga que assiste a essa mensagem, Senhor. Derrame uma bênção especial na sua vida e na sua casa. Ajude em seus problemas, ajude em seus afazeres, em seus projetos, em seus sonhos. Torne-os realidade se for da Tua vontade. Ajude-nos, ó Deus, com nossas dificuldades. Ajude-nos em nossos sonhos e nossos projetos. Mas faz o Teu querer em nossa vida, Senhor. Abre o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Obrigado pelos anjos que cuidam de nós, que estão sempre perto de nós. Obrigado pela proteção e cuidado, Senhor. E te agradecemos nesse momento, ao abrir a Tua palavra, porque o Senhor iluminou a nossa mente para entender. Nós o adoramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Vamos voltar à nossa análise do capítulo 12. Nós já vimos aí que o capítulo 12 tem muito a nos ensinar, não é? Nós estamos na parte final da nossa análise. Eu disse que ia falar um pouquinho nesse capítulo aqui sobre a eternidade de Jesus Cristo, onde muita gente diz que Jesus Cristo não é eterno, né? Mas vamos lá. Mateus capítulo 12, versículos 1 até o 7. Está escrito: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram a Jesus Cristo: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus Cristo lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, comeram dos pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem seus homens, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste nas Escrituras, na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus amados, esse texto aqui é um texto que ele tem muita coisa para a gente discutir. E nós estamos discutindo aqui a questão do sábado, né? O objetivo da nossa mensagem aqui é mostrar que Jesus Cristo jamais foi contrário ao sábado. E eu já disse nessa pequena série aqui de Mateus 12, de que o sábado é o dia do Senhor. Ponto. O sábado não foi mudado. Ponto. Deus ama a todas as pessoas, mesmo aqueles que não guardam o sábado. Ponto. É verdade. E devemos julgar as pessoas que não guardam o sábado como pessoas que não vão se salvar? Errado. Não podemos fazer isso.
Jamais devemos julgar uma pessoa porque não guarda o sábado. Aliás, uma das coisas que Jesus Cristo deixou claro é que nada que a gente fizer salva a gente. Não podemos guardar lei, mandamento, qualquer coisa para se salvar. Jamais seremos salvos por observar qualquer requisito da lei. Se você devolver dízimo na sua igreja, você pensar que isso garante a tua salvação, você está perdido. Se você der esmolas aos pobres, fizer caridade e achar que isso vai te levar para o céu, você está enganado, redondamente enganado. Nada disso te salva, nada disso é garantia de que você vai herdar a vida eterna, jamais. Se você não usar determinada roupa, determinada comida, pensando que isso vai garantir a sua santificação, a sua salvação, você está enganado. Sua religião é vã, diz Tiago. Nós não podemos nos salvar por nada que fizermos. Esse era um problema para os fariseus. Julgavam as pessoas pelos que elas estavam fazendo. E eles mesmos evitavam fazer determinadas coisas para garantir que Deus os aceitasse, que Deus os abençoasse e que Deus os salvasse. E se a gente continuar lendo Mateus, a gente vai perceber que Jesus Cristo disse que eles viviam a religião da inutilidade. Uma religião que Deus não podia aceitar e que a recompensa que eles tinham de Deus, eles já estavam recebendo aqui mesmo, que era o louvor dos homens. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer nada para nos salvar. Agora, Jesus Cristo, eu disse na última mensagem, que Deus, em sua infinita misericórdia, ele não muda a lei. A lei não mudou. Deus continua sendo Deus verdadeiro. A sua palavra continua sendo a verdade pura, refinada em cadinho de barro 7 vezes. Diz o Salmo 12. Mas Deus ama o pecador. Ele ama você, Ele ama a mim. Então Jesus Cristo mostrou para os fariseus 2 realidades. O pão que era colocado na presença de Deus, representando os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, era o próprio Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. E mesmo o pecador sendo indigno, quem de nós é digno da vida eterna? Quem de nós é digno do perdão? Quem de nós é digno da salvação? Nenhum de nós. Agora, Jesus Cristo disse uma coisa aqui em Mateus capítulo 12. Ele disse que a misericórdia de Deus, que os fariseus não queriam admitir. E por isso, porque eles não tinham misericórdia, eles condenavam pessoas inocentes. Agora, como é que Deus pode achar inocentes na terra? Se Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que não há justo. Não há um sequer. E Jesus Cristo agora olha para todos os pecadores e eles os considera inocentes. Israel estava em Baal-peor, na fronteira de Canaã. Eles estavam do lado de cá do rio, a Canaã estava do lado de lá, e ali na fronteira o povo adorou a Baal, o povo sacrificou a Peor, o povo se deitou para se prostituir com os deuses dos moabitas e amonitas e midianitas. E quando Balaão quis amaldiçoar esse povo, Deus disse: eu não vejo pecado nesse povo. Números capítulo 23. Deus disse para Balaão: Balaão, não adianta você lançar maldição sobre o meu povo, porque eu não vejo pecado nesse povo, eu não vejo iniquidade em Israel. E Jesus Cristo diz no capítulo 12: vocês andam condenando inocentes. Espera aí. Eu sou inocente? Você é inocente? Graças a Deus. Meus amados, uma discussão que era para ver o que é certo fazer no sábado e o que não é certo fazer no sábado.
O que que a lei manda fazer, o que que a lei não manda fazer. Lembra da nossa primeira live desse texto? Uma interpretação equivocada da própria lei levou Jesus Cristo a uma discussão mais aprofundada. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele olha para nós e sabe quem Ele enxerga? Jesus Cristo. Na infinita bondade e misericórdia de Deus, Ele olha para cada pecador e Ele vê o Filho dele sendo sacrificado, derramando o seu próprio sangue. E no sangue de Jesus Cristo, eu e você somos tornados inocentes. Agora, Jesus Cristo falou uma coisa aqui, que Ele falou para os fariseus: eu sou maior do que o templo. E aqui Jesus Cristo apresenta a sua eternidade, Ele é eterno. Jesus Cristo é eterno. João capítulo 1. Eu sei que existem hoje muitas pessoas religiosas, e religiões sérias, né? Igrejas conceituadas, afirmando que Jesus Cristo não existia antes de nascer em Maria. Infelizmente, ainda existem pessoas hoje defendendo essa teoria de que Jesus Cristo, ele não é eterno, ou que ele é menor do que Deus, que ele é um Deus criado pelo próprio Deus. Mas João capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que princípio é esse aqui? Se você quiser colocar Gênesis capítulo 1, na criação da terra, Jesus Cristo já era Deus. Mas esse princípio aqui, veja, Gênesis capítulo 1 também começa no princípio. João no princípio, Gênesis no princípio. A harmonia da palavra de Deus, da escritura, da inspiração do Espírito Santo aos profetas, aos escritores da palavra. No princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio era Deus, Jesus Cristo era Deus. Aqui em João capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus Cristo é o Criador. Quando Deus criou todas as coisas, a terra não foi a primeira a ser criada e nem foi a última. Portanto, no princípio, na criação do universo, ele era Deus. E aqui diz assim, olha, verso 3, João 1:3, está escrito. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Não só a terra. A gente pode combinar Gênesis 1 com João 1, não tem problema. Só que eu acho que é uma interpretação limitada. A gente coloca Deus numa caixinha de fósforo. A gente apequena a Deus para tentar defender o próprio Deus. Mas João capítulo 1, eu acredito que João está olhando para a criação do universo. Uma criação além da terra, além desse mundo, além do próprio homem. Aqui diz que ele fez todas as coisas. Se no Salmo diz que Deus criou o céu e a terra, e Isaías capítulo 66 diz que Deus vai criar novo céu e nova terra, então significa que existe uma alteração de ordem. Então o princípio criativo de Deus está além da terra. Nós temos que entender dessa maneira. Eu e você precisamos entender dessa maneira. A criação está além da terra. Colossenses
1, a partir do versículo 13. Veja, está escrito: Jesus Cristo nos libertou, ou Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção dos nossos pecados. E ele é a própria imagem do Deus invisível. Jesus Cristo e Deus são um, diz o texto de João capítulo 14, né? Eu e o Pai somos um. O primogênito de toda a criação. E aqui está a confusão. Muita gente diz que Jesus Cristo foi criado. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E aqui eu quero explicar por que Jesus Cristo não foi criado. Porque está dizendo que ele é o primogênito da criação e ele é o primogênito dos mortos. Jesus Cristo foi o primeiro a morrer? E Abel? Porque de acordo com a Bíblia, o primeiro a morrer foi Abel. Então você vai dizer que nós temos uma contradição? 1 Coríntios diz também que ele é o primeiro da ressurreição. Jesus Cristo foi o primeiro da ressurreição. Ele ressuscitou 3 pessoas. O filho da viúva, Lázaro e a filha de Jairo. Elias ressuscitou um homem. Eliseu ressuscitou um homem. E o próprio corpo de Eliseu, os ossos de Eliseu ressuscitou um homem no Velho Testamento. Então a ressurreição já existia. E aqui nós temos um problema, porque a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. É o primogênito da ressurreição. Nem foi o primeiro a morrer e nem foi o primeiro a ressuscitar. Não foi o primeiro a ser criado. Quando a Bíblia diz a palavra primogênito aqui, nós temos que entender a importância da criação. Ou importância do propósito da vinda de Jesus Cristo, ou das ações de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é a única, é a primeira e única que realmente importa para a salvação do ser humano. Então, nós temos uma questão aqui. Quando a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o primogênito da criação, ou seja, diz, ele é o principal motivo, objetivo de toda a criação. Ele é o centro das atenções no processo criativo. Lembre-se, nós sempre devemos olhar para a Bíblia do ponto de vista do conflito cósmico. Por quê? Porque a Bíblia apresenta um Deus amoroso e criador, mas que é um Deus de liberdade, e nesse processo de liberdade, o ser humano acabou se desviando do propósito de Deus e levando a si mesmo e a outras pessoas a pecar contra Deus. Então, o livre-arbítrio levou o ser humano a duvidar de Deus. Primeiro os anjos no céu e depois aqui na terra. Então, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente. Então ele sabia, na sua onisciência, olhando para o futuro, ele viu que o ser humano iria realmente abandonar a Deus, abandonar o conhecimento da verdade, abandonar a obediência. O homem ia pecar. Então Deus já sabia tudo isso. No concílio do universo, o que Deus fez? Deus estabeleceu que Jesus Cristo seria o sacrifício, seria o centro do convite de Deus para resgatar
e transformar a vida do pecador. Então ele é o primogênito da criação nesse aspecto. Ele se prontificou a ser o primogênito dos mortos, ou seja, se prontificou a ser o primeiro e único a morrer pelo pecador. Ele se prontificou a morrer e ressuscitar, então ele é o primeiro da ressurreição. A ressurreição que garante a minha ressurreição, que garante a minha vida eterna, que garante a minha salvação, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ele é o primogênito dos mortos e o primogênito da ressurreição, porque ele morre para me salvar. Mas não quer dizer que ele não é eterno. Coríntios fala que ele é o primogênito das primícias de Deus, né? Lá tinha o molho que era oferecido lá no Velho Testamento. As primícias da ressurreição, Jesus Cristo é o primeiro e leva as primícias. Ele levou consigo, quando ele ressuscitou, ele levou consigo um molho para o céu. Porque ele cumpriu toda a lei. Lá no Velho Testamento diz que a primeira colheita, o primeiro feixe de colheita, era oferecido em sacrifício a Deus, em oferta movida a Deus. Então o primeiro molho, Jesus Cristo ressuscitou o primeiro molho. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 18 a 23. Jesus Cristo apresenta a Deus a primícia da ressurreição, sendo ele o primeiro da ressurreição, da salvação, que oferece vida eterna. A ressurreição que garante a vida eterna ao pecador. Então Jesus Cristo é Deus. Eu sou maior do que o templo, ele disse. E no capítulo 8 de João, ele disse: antes de Abraão existir, eu já era. E aí os fariseus e aí os doutores da lei questionaram Jesus Cristo: você não tem nem 40 anos, você não tem nem 50 anos, como você disse que conhecia Abraão? Como você disse que é maior do que Abraão, nosso pai Abraão? Então Jesus Cristo é eterno. Não esqueça disso, Jesus Cristo é eterno. Ele é maior do que o templo. Agora, essa expressão maior do que o templo aqui, a gente tem que analisar do outro ponto de vista, de Mateus capítulo 23, onde Jesus Cristo profetiza a destruição do templo. E a destruição do templo é relacionada ao fim da relação entre Deus e Israel. Como assim, René? Fim da relação? Veja bem, Israel foi escolhido por Deus como nação teocrática. Uma nação escolhida por Deus para representar o próprio Deus. Então Deus seria o rei de Israel para sempre. Mas eles disseram que nós não queremos Deus como nosso rei, queremos um rei humano. Então eles escolheram primeiro Saul. Eles escolheram Saul. Deus apresentou Saul e eles disseram: nós queremos ele como rei. Eles escolheram Saul. Depois Deus escolheu Davi, né? Aí Davi foi escolha de Deus, a unção de Deus. Saul foi a escolha dos israelitas. Foi o que eles queriam. Então Deus reconhece a liderança de Saul. Reconhece. Deus prometeu a Saul que ele teria um reino próspero se ele obedecesse. Mas Deus sabia que ele não ia obedecer. Então Deus escolhe um homem segundo o seu coração, Davi, e os descendentes de Davi, para fazer a dinastia davídica que vai culminar com o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo descende de Davi. Ele é considerado filho de Davi. Então, quando Jesus Cristo nasce da descendência de Davi, agora os judeus rejeitam a descendência de Davi. Na crucifixão, lá quando Jesus Cristo estava sendo julgado, o Pilatos apresentou Barrabás e Jesus Cristo. Barrabás era um líder religioso, um provocador de motins para libertar Israel do Império Romano. E Jesus Cristo, o sacrifício perfeito pelo pecador. E Pilatos diz: a quem vocês querem? E eles disseram: nós queremos Jesus Barrabás. E ele diz, então Pilatos pergunta para eles: e o que eu farei de Jesus Cristo? De Jesus chamado Cristo, vosso rei? Eles disseram:
seja crucificado. Então eu hei de crucificar o rei de vocês? Ele diz, nós não temos rei senão César. Então agora eles rejeitam o reino davídico. Eles rejeitam o descendente. Israel rejeita o descendente. Nós não temos rei senão César. Agora, além de escolher um rei humano, eles escolhem um rei pagão para ser o seu rei. Nós não temos rei senão César. E então, eu vou lavar minhas mãos na inocência. Eu não sou culpado da morte desse homem, disse Pilatos. Diz, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, a própria nação de Israel, Mateus capítulo 23, Jesus Cristo diz, o vosso templo vai ficar deserto. Eu vou abandonar vocês. Eu vou me separar de vocês. Lucas capítulo 21, Jesus Cristo diz, vocês não me verão mais, até que vocês vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. E então eles quiseram apedrejar Jesus Cristo porque ele se fez rei. Ele é o descendente de Davi, ele é o rei eterno. Ele disse para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. E Pilatos reconheceu Jesus Cristo como rei. Herodes reconheceu Jesus Cristo como rei. Os romanos reconheceram Jesus Cristo como rei. Tanto é que colocaram lá na cruz, Jesus Cristo, rei dos judeus. Mas os próprios judeus disseram, ele não é nosso rei. O nosso rei é César. Então nós temos que analisar maior do que o templo aqui, como essa questão da rejeição de Jesus Cristo, da autoridade dele. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que a história. Ele está acima da própria história. E se você acha que isso não tem nada a ver com o sábado, analise o que é que o ser humano está fazendo com o sábado ao longo da história. A partir do ano 558 a.C., a tentativa do ser humano de destruir as leis de Deus, mudar os tempos e a lei, Daniel capítulo 7, versículo 25, prova que uma das questões de que o ser humano duvida de Deus e da divindade de Jesus Cristo é justamente dizer que Jesus Cristo veio abolir as leis. Jesus Cristo veio quebrar as leis. Então ele não pode ser maior do que a história, ele não pode ser maior do que o próprio Deus, já que ele veio abolir a lei. Mas Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. E ele é o penhor pelo pecador, Efésios capítulo 1, versículo 14. Ele é o penhor, ele é a garantia da minha salvação, da sua redenção. Então ele tem que ser maior do que tudo isso. Jesus Cristo é maior do que a história. Ele é maior do que tudo. Aliás, o Mateus 12 encerra dizendo, eu sou Senhor. E a palavra Senhor aqui tem que ser como alguém que tem autoridade, que está acima de. Nós respeitamos nossos pais, nós chamamos Senhor, porque é alguém que está acima de nós. Em autoridade, em poder, em respeito, né? Em dignidade. Jesus Cristo é Senhor da história. Jesus Cristo é Senhor do mundo. Ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor das leis. Ele está acima das próprias leis, porque foi ele que estabeleceu a lei. Então ele jamais iria transgredir a lei, porque ele estabeleceu a lei. Ele estabeleceu o sábado. Temos que ter cuidado para que a gente não torne as coisas de Deus comuns dentro do nosso ponto de vista. Eu sou maior do que o templo, eu sou Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus Cristo é maior do que a história, porque ele controla a própria história. E se o ser humano ao longo da história tem tentado destruir a lei de Deus e o sábado, Jesus Cristo vem dizer que ele é Senhor do sábado. Ele é o Senhor que estabeleceu um relacionamento com a humanidade. E o sábado faz parte do contexto desse relacionamento, porque no sábado nós podemos sentar diante desse Senhor e aprender dele, crescer com ele e ver que ele tem um interesse eterno em cada um de nós. Misericórdia quero e não sacrifício.
Você não guarda sábado para se salvar, você não devolve dízimo para se salvar, você não faz nada para se salvar. Você faz porque você tem um Senhor na sua vida. Você guarda o sábado porque você tem um Senhor na sua vida. Ele é maior do que o templo. Ele é maior do que qualquer igreja. Ele é maior do que qualquer ensino desse mundo. Do que qualquer líder religioso que queira levar você a transgredir o mandamento de Deus por conveniência própria, para que tenha seu rebanho aumentado. Não. Jesus Cristo não está interessado em nada disso. Ele quer que você seja feliz, que você seja completo. Por isso o sábado está na história aí. Se você lê o Velho Testamento, o sábado está em toda a história do povo de Deus como um marco, como a referência do relacionamento do homem com Deus. Porque Deus nunca abandonou você, Ele sempre esteve presente. Jesus Cristo não é só um ser humano, Ele é o homem-Deus, dado pelo próprio Deus para que a gente viva num relacionamento com Deus. Porque o pecado nos separou de Deus. Então Deus nos deu presente. Jesus Cristo veio em carne, habitar entre nós, para ser o nosso Emanuel, Deus conosco. E agora esse Senhor do sábado, ele lembra você, que no sábado nós podemos ter comunhão com Deus e crescermos espiritualmente. E nos relacionarmos de tal maneira que a nossa vida seja perfeita. E nós, mais uma vez, percebemos que na história, o sábado é esse referencial de Deus, é esse farol de Deus para nos apontar o caminho de volta para o lar celestial, onde viveremos um sábado eterno, que é 1000 anos de descanso no céu, e depois uma eternidade de felicidade aqui na terra, renovada e restaurada pelo poder de Deus. Jesus Cristo, o Criador, vai criar todas as coisas novamente. E será que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado está na história, porque Jesus Cristo é o Senhor da história. O sábado está na história porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. O sábado está na história porque Jesus Cristo é o Senhor da minha e da sua história, da minha e da sua vida. E nessa história, nesse relacionamento de Deus com os homens, Deus estabeleceu um farol, Deus estabeleceu um marco, um referencial de que Ele sempre está presente em cada um de nós e na nossa vida. Deus está presente e Ele quer fazer parte da sua história. Por isso Ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E se o sábado é um marco na tua vida, se o sábado é um marco na tua história, Jesus Cristo está presente nessa história. Meus amados, o sábado sempre foi, sempre será o referencial de Deus para estar perto de nós. Não, Deus não está preocupado se você transgride as leis. Como eu já disse no começo dessa minissérie do sábado, Jesus Senhor do sábado, nós não podemos condenar ninguém por guardar ou não guardar o sábado. E Deus não está nem um pouco interessado nisso. Não se preocupe com isso, Deus não está interessado nisso. Sabe o que Deus está interessado? Deus está interessado em mim e em você. Ele diz, misericórdia quero. E Ele trata você como inocente através de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus levou Jesus Cristo a ser o sacrifício perfeito, o primogênito dos mortos, o primogênito da criação, o primogênito da ressurreição, por mim e por você. E o sábado me lembra que esse Deus de amor, esse Deus de glória, Ele tem um dia para a gente celebrar a criação, celebrar a morte de Jesus Cristo, que é a sua redenção, a minha redenção, e celebrar a ressurreição, que é o princípio da vida eterna. O sábado, o princípio da eternidade, porque nós podemos celebrar com Deus, nós podemos celebrar com Deus o princípio da criação. Com Deus nós celebramos a criação, com Deus nós celebramos a morte de Jesus Cristo, com Deus nós celebramos a ressurreição.
o domingo não é o dia de comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, é o sábado. Porque o sábado lembra a criação, o sábado lembra o sacrifício de Jesus Cristo, o cordeiro era morto no sábado, o sábado lembra a ressurreição. O princípio de um começo, de um novo começo, de uma nova história, da vida eterna para todos nós. Eu e você podemos viver eternamente, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Criador, Jesus Cristo é o Criador. Ele é o Salvador e Ele é o Redentor. Ele criou você, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você e agora Ele virá buscar você e vamos passar um sábado com Ele no céu. 1000 anos. E depois viremos morar na terra para sempre, na presença desse Deus glorioso. Não quer você fazer do sábado o seu referencial? Não quer você fazer do sábado o seu dia de alegria e felicidade e salvação? Ore comigo, querido Deus, meu Pai, muito obrigado porque Jesus Cristo, em sua infinita graça e bondade, se fez pecado por cada um de nós. E Ele disse, misericórdia quero, por isso vocês não sacrificariam inocentes. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor não vê pecado em nós, porque o Senhor olha para Jesus Cristo e olha para o que Ele fez na cruz por nós. Ele morreu por cada um de nós. Ele é maior do que o templo, porque Ele é Senhor da história. Ele é maior do que o templo, porque Ele é Senhor da nossa vida. Ele é Senhor do sábado. E hoje, Senhor, nós queremos fazer do sábado também um dia de conhecimento, de alegria, de reencontro com o Senhor, nessa criação, nessa redenção, nessa transformação da nossa vida, para vivermos eternamente contigo. Aceite o nosso louvor e adoração neste dia. Nós o adoramos, nós entregamos a Ti a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Amém.